Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Nessa, meu povo, 3 horas e 13 minutos no horário oficial de Brasília. Sextou aqui na 316, Universitários Missionários no ar. Nessa sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, com o nosso querido pastor Marcelo Santos, sempre trazendo conteúdos maravilhosos. Pastor Marcelo, já te pergunto por que é importante a gente conversar sobre esse assunto, o Evangelho e as correntes da psicologia, pastor Marcelo. Me responda. Vamos lá. Em primeiro lugar, muitos do nosso público-alvo, que são os estudantes universitários, muitos cursam a faculdade de psicologia. É um curso que tem muita procura, é um curso que tem muitos universitários e muitos universitários cristãos. E você sabe, quem está chegando agora ao nosso programa vai saber, que o nosso ministério ele visa capacitar e treinar o universitário cristão para ele ser um missionário dentro da universidade. Então a gente capacita esse estudante com as ferramentas da vida com Deus, da evangelização discipuladora, da defesa da fé e da cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã é um dos assuntos que mais tem, digamos assim, embates quando a gente fala de psicologia, porque tratar de psicologia vai ter a ver com o jeito em que a gente encara o mundo, vai ter a ver com aquilo que é importante, aquilo que não é importante. Então, muitas vezes no curso de psicologia, nos deparamos, eu falo isso porque eu fiz psicologia, minha segunda formação, né? Eu sou psicólogo também dou atendimento. Então, a gente vê muitas questões da área de cosmovisão, muitas questões em que algumas ideias e alguns pensadores levantam algumas questões que são contrárias à nossa cosmovisão cristã, muitos debates acalorados dentro de sala de aula acontecem nas salas de aula de psicologia, e isso acaba gerando uma reação. Coincidentemente, normalmente eu escolho um tema a partir de uma polêmica que esteja acontecendo. Dessa vez aconteceu o contrário, eu já ia falar sobre esse tema já estava programado para hoje, e aí surgiu uma polêmica. Na internet, uma influenciadora dizendo que o cristão não deve se envolver com psicologia, que a psicologia é algo totalmente anticristã, a psicologia como um todo é algo que tem valores, que defende valores que não são os da palavra de Deus, e que ir para o psicólogo vai te fazer pecar, vai relativizar o pecado. Tem muita gente, e esse não é um fenômeno novo, muita gente já tem essa postura de psicologia não. E aí, tomado a isso, um assunto que também muitas pessoas têm curiosidade, é o grande número de correntes e de divisões que tem dentro da psicologia. Então, quando a gente fala psicologia, não estamos falando de uma coisa só, mas nós falamos, por exemplo, de psicanálise, esquizoanálise, gestaltterapia, logoterapia, psicologia sistêmica, behaviorismo, terapia cognitiva comportamental, psicologia analítica, e são tantas e tantas e tantas correntes, tantas teorias, tantas escolas diferentes, que as pessoas às vezes ficam até em dúvida ou ficam curiosas para saber. Algumas curiosidades que saem desse assunto são: será que alguma dessas teorias é mais compatível com o Evangelho do que outras? Será que eu, como cristão, eu devo escolher uma e não a outra? Eu devo, então, me preocupar em saber, se eu for fazer a terapia, me preocupar em saber em qual é a linha que o terapeuta segue para, se for X eu faço, se for Y eu não faço? Será que tem alguma linha ou alguma terapia ou alguma corrente da psicologia que seja totalmente incompatível com a fé cristã e que a gente diga, não, essa não, de jeito nenhum? Ou será que dá para aproveitar
alguma coisa de uma corrente, alguma coisa de outra corrente, né? Tudo isso são dúvidas, são questões que se colocam tanto no caso de você ser um profissional ou um estudante de psicologia, que você vai escolher a sua teoria, a sua linha para trabalhar, quanto no caso de você ser alguém que vai procurar um serviço de um psicólogo. Então, você se coloca em algumas dessas questões. Então, se você, ouvinte, ficou em dúvida e quer saber, né, deite-se aí no seu divã, onde você estiver, né, e se prepare para ouvir e interagir com a gente e conversar com a gente sobre esse tema, o Evangelho e as correntes da psicologia. Maravilha, maravilha. 3h18 agora no horário de Brasília. É isso. Vamos fazer um divã da 316 aqui que o pastor Aguinaldo faz na parte da manhã. A gente vai fazer hoje aqui à tarde também, viu, galera? Pronto. Vamos nos preparando aí, vai ser top. Pastor Marcelo, a gente tem aqui já a próxima pergunta para você. Afinal, explica pra gente o que é psicologia, por favor. Psicologia, sendo bem direto, reto, é o estudo da psique. E aí a gente tem essa palavrinha que é muito complexa. Psique é uma palavra que vem do grego e que significa simplesmente alma. Então a gente tem no hebraico a palavra nefesh e no grego a palavra psique, que se traduz como alma. Então a gente já começa a entender que o negócio é complicado, porque mesmo entre nós cristãos, essa palavra alma, ela gera controvérsias. O que é a alma? Alguns, por exemplo, na linha dicotomista, dizem que a alma é a mesma coisa que espírito. A alma e espírito são sinônimos. Ou seja, tudo aquilo no ser humano que não é corpo, que não é biológico, é a alma. E essa alma, ela sobrevive à morte. Então, a alma, né, estamos falando só do contexto cristão, já há uma divergência, nem todo mundo concorda direito com o que é a alma. Então, se a gente for sair do meio cristão, então, existem muito mais opiniões e muito mais conceitos, né, sobre o que seria essa alma, né? Claro que, vamos pensar aqui, quando a gente fala do mundo não cristão, nem todos vão aceitar, por exemplo, que a alma seja imortal. Você vai encontrar estudiosos e pensadores que trabalham com o conceito de alma, ou mente, mas entendem que a alma morre junto com o corpo. Então, outra diferença do pensamento. Por exemplo, lá nos gregos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles já se preocupavam em entender o que é essa alma humana, o que é isso que tem dentro do corpo humano que move e dirige, e podemos dizer que eles eram os primeiros psicólogos, porque foram os primeiros a pensar e refletir sobre o que tem dentro da nossa cabeça, o que nos faz funcionar. Agostinho, o grande teólogo cristão africano lá do século IV, ele também falava sobre as motivações do coração, sobre os sentimentos, sobre por que ele fazia alguma coisa e não fazia outra, e por que ele só tinha paz em Deus. Durante a história da humanidade, essa disciplina, digamos assim, esse ramo do conhecimento que se preocupava em entender o que é o ser humano, o que é a dimensão não física do ser humano, ficou dentro da filosofia como um todo. Era uma parte da filosofia. E aí você vê vários filósofos, como Descartes, como Locke. Alguns vão dizer, o ser humano ele já nasce com algumas ideias dentro de si. Então, a alma, o pensamento, o sentimento é algo que ele já tem dentro de si. Outros filósofos vão dizer, não, o ser humano nasce como uma tábula rasa e tudo que ele aprende, tudo que ele aprende pelos sentidos. Então, você pode moldar a criança para ela ser o que você quiser, dependendo do ensinamento que você dá.
E aí várias correntes já surgiram aí. Tudo isso antes mesmo de existir uma disciplina científica chamada psicologia. Quando a gente chega lá no século XIX, em que várias ciências já estavam se estabelecendo, várias ciências já estavam sendo criadas, a gente vê o surgimento da ciência como uma ciência, da psicologia, desculpe, como uma ciência independente. Então, criam-se laboratórios de psicologia para quê? Para tentar entender esse fenômeno que está dentro do ser humano chamado mente, chamado alma, procurar entender como ele funciona, né? Foi o início, então, da chamada psicologia científica. Esse é um apanhado geral um pouco da história, né, do que é psicologia, essa ciência que procura entender a mente humana, os sentimentos humanos, que procura entender a maneira como o ser humano entende a si mesmo e se relaciona, as suas motivações e etc. Né? Mais ou menos é isso que a gente pode dizer aí sobre o que é a psicologia. Beleza, pastorzão. 3h25 agora. Quem tá chegando aí, estamos com Somos Um aqui com o pastor Marcelo Santos, universitários missionários da nossa rede 316. Você pode participar, 11 9 30 03 0316, mandando aí o teu abraço, o seu alô, fazendo sua pergunta, comentando sobre esse assunto. Fique muito à vontade aqui para interagir com a gente. Tema muito especial hoje, o Evangelho e as correntes da psicologia. Pastor Marcelo, responde pra gente agora por que existem tantas correntes, pastorzão. Exatamente por causa do objeto de estudo da psicologia. Como objeto de estudo, que é esse ser humano, essa alma do ser humano, essa mente do ser humano, é muito amplo, é uma coisa muito vasta, é uma coisa muito complexa. As respostas que a gente dá para as perguntas que surgem são muitas, são muito variadas. É como se fosse, né, semana passada nós falamos sobre os significados da morte de Cristo. E a gente, lembra? E a gente falou que a morte de Cristo é como um diamante que tem várias facetas. Você, dependendo de onde você olha, você já se encanta com aquilo. E a alma humana é um pouco isso. A mente humana, ela tem tantas maneiras da gente entender, da gente olhar, que cada um que vai olhar para aquilo vai dizer, isso aqui é a coisa mais importante. Ou, é isso que move, é isso que faz o ser humano ser o que é. E cada estudioso, então, foi olhando e foi investigando por o seu lado, e cada um enxerga, digamos assim, uma coisa que é importante. Por exemplo, no início do desenvolvimento da psicologia como ciência, tinha um ramo chamado behaviorismo. Behaviorismo vem de behavior, em inglês, que é comportamento, e eles se preocupavam em ser muito científicos, muito exatos, e dizer assim, olha, nós vamos estudar apenas o comportamento humano. O que faz alguém se comportar dessa maneira? Então, eles estudavam o estímulo e a resposta, o condicionamento. Se eu fizer isso com você, você vai ter essa resposta. Então, eles limitavam o estudo da psicologia a isso, comportamento, aquilo que podemos ver, medir e calcular. Aí, pouco depois, surgiu a psicanálise do Sigmund Freud. E o Freud ele falava assim, olha, por baixo do comportamento tem algo aí que é o inconsciente. Tem coisas que o ser humano faz e ele não sabe por que ele está fazendo. Tem motivações, a pessoa ela quer ir numa direção, mas acaba fazendo o contrário daquilo que ela diz que quer. Né? Os sonhos mostram coisas que a pessoa, quando está acordada, não consegue enxergar. E aí o Freud ele vai construir a teoria dele em cima da ideia do inconsciente. Existe algo sobre nós mesmos que a gente não conhece e que isso aparece de vez em quando. E muitas vezes isso que a gente não conhece acaba controlando o nosso comportamento. Então Freud se dedicou a descobrir, a entender como é que funciona esse inconsciente e como a gente pode lidar com ele. Aí da psicanálise surgiram vários ramos, surgiram várias pessoas que começaram
trabalhar junto com Freud, mas depois se desentenderam com ele. Por exemplo, Freud acreditava que a base do nosso comportamento era a sexualidade, era o desejo sexual. E por causa do desejo sexual, a gente fazia X ou Y ou Z. Aí outros que estudavam junto com ele falavam, não concordo com isso. O Adler, por exemplo, falava que era o poder, era o desejo de poder, o desejo de dominar. O Jung já falava, não, existem muito mais coisas sobre isso, existe o inconsciente coletivo. E surgiram até teorias sobre como a esquizoanálise, que é uma coisa muito complicada, que eu nem vou entrar em detalhes por aqui. Então, nós temos já, no começo da história, temos o ramo behaviorista do comportamento, temos a psicanálise e as suas derivadas, e temos depois a escola existencial humanista, né, que dizem o seguinte, olha, o ser humano ele não é determinado. O ser humano ele é livre para fazer escolhas. Então, não dá para aplicar um método científico e você prevê exatamente como ele vai se comportar, e nem o ser humano é controlado por um inconsciente que é mais poderoso do que ele. O ser humano ele consegue dizer não ou sim de acordo com a sua liberdade de escolha, aos seus impulsos, ao ambiente e etc. Então surgiram várias terapias humanistas, a Gestalt terapia, a terapia existencial, a logoterapia, que fala sobre o sentido da vida, que o ser humano ele busca um sentido da vida, e por esse sentido ele é capaz de viver, ele é capaz de morrer, ele é capaz de fazer coisas grandes ou coisas terríveis, né? Essa é a logoterapia. E mais recente, no final do século XX, surgiu a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, né? Que ela vai trabalhar com o pensamento e o comportamento. Ela vai dizer assim, olha, o ser humano ele age de determinadas formas porque ele tem certos pensamentos. E se a gente descobrir quais são esses pensamentos que estão governando o comportamento dele, e se nós mudarmos esse pensamento, nós podemos mudar o comportamento. Então, por que você tem medo medo de palhaço? Eu vejo um palhaço e eu fico apavorado, porque tem um pensamento ali que ligou esse palhaço a um outro medo de alguma coisa. Então, se você desmonta esse pensamento e você coloca outra coisa, você muda o seu comportamento. Aí temos terapias sistêmicas, terapia estratégica. Cada pesquisador, cada estudioso vai olhar um ângulo diferente e vai chegar a conclusões diferentes. E não tem muita solução, não. Porque quando sentam 5 psicólogos para conversar, cada um de uma linha diferente, cada um vai achar que o seu caminho é o caminho melhor. E tudo bem, vida que segue, né? Mas cada um enfoca de um jeito e cada um tem as suas respostas. Por quê? O ser humano é real. A alma, né, o pensamento, o sentimento, as emoções, elas são reais. Deus nos criou e Deus nos colocou essas coisas. Então, em cada corrente você vai encontrar pedacinhos de verdade. Porque estão estudando algo que existe. Cada um vai descobrir coisas verdadeiras sobre essa alma que existe e cada um vai fazer as suas teorias em cima delas, né? Mas nenhum desses conhecimentos é, portanto, completo, porque o ser humano é muito profundo e muito complexo e nenhuma teoria sozinha dá conta da amplidão da mente humana, da alma humana, né? Show de bola. 3h33, a Van Gomes, nossa querida Vanessa, que apresenta o Virtuosos Modo On toda segunda-feira com o pastor Welber, comentou aqui, pastor Marcelo, dizendo o seguinte, aproveitando, né, pegando o gancho do mês da consciência sobre o autismo, né, ela disse que a terapia cognitiva comportamental é muito usada no acompanhamento de adultos autistas, né? A terapia comportamental. Isso aí. É verdade, é muito usado sim. E tem muitas aplicações. A terapia cognitiva comportamental
tem muitas aplicações. N tá aqui mandando mensagem pra gente. Boa tarde, tô ligadinha nessa bênção. N tá pedindo aqui a vinheta nova da 316, Isoene o nome dela. Deus te abençoe, minha querida. Aliás, você já ouviu, pastor Marcelo, a vinheta? Não, Música nova? não ouvi ainda não. Depois vou te mandar aí. Depois vou te mandar. Manda, quero ouvir. Sensacional, sensacional. Daqui a pouco eu vou tocar ela também no programa aqui, pro pessoal ir pegando o jeito. Tá bem parecido com a do ano passado, né? Mas só uns detalhes diferentes. Sim. Bom, 3h34. A próxima pergunta aqui, pastor, é a seguinte: o que a cosmovisão tem a ver com as correntes da psicologia? Isso. Vamos explicar para os ouvintes que ainda não conhecem o que significa cosmovisão. É a visão de mundo, é a maneira como você enxerga a realidade. Cada pessoa vai olhar para a realidade e vai achar que o que é importante daquela realidade. Por exemplo, uma cosmovisão materialista vai dizer assim, que o mundo que nós vemos é tudo que importa. Tudo que importa é a matéria, tudo que importa é o que podemos ver, tocar, né? Então, o que importa é ganhar dinheiro, por exemplo. E aí a pessoa vai viver de acordo com essa convicção. Uma cosmovisão, por exemplo, mística, vai achar que tudo faz parte de um mesmo universo e que todas as religiões são igualmente boas e que o importante é estar em paz, em harmonia com o cosmos, e aí vai viver em função disso, né? Então, as cosmovisões, elas dirigem a nossa vida e, por isso, nós que somos seguidores de Jesus precisamos ter uma cosmovisão cristã, ou seja, enxergar o mundo como Jesus quer que a gente enxergue, para sermos servos fiéis dele. Quanto mais elevado é um objeto de estudo, mais a cosmovisão vai entrar em cena. Por exemplo, se você é um geólogo, você está estudando as rochas, na faculdade de geologia não entram em cena muitas questões de cosmovisão sobre o que é a coisa mais importante e pelo que o ser humano precisa viver e morrer. Não, você está estudando a fórmula ali da rocha, como é a estrutura da rocha, etc. Quanto mais você vai estudando coisas mais complexas, por exemplo, a biologia, né, a sociologia, e aí chega na psicologia, que é o estudo do ser humano, você é obrigado a se fazer algumas perguntas, né? O que é saúde mental, por exemplo? O que é uma pessoa estar feliz e integrada? Para que o ser humano é feito? Como a gente avalia o que é uma pessoa com uma psicologia ok? Percebe como essas perguntas revelam o que está no coração da pessoa e o que é realmente importante? Então, a gente nunca está, nenhuma ciência, nem as ciências exatas, elas são neutras. Quando você estuda alguma coisa, aquilo que você crê, aquilo que você valoriza, está incluído ali na sua pesquisa, está incluído ali naquilo que você fala. O teórico da psicologia, ele vai projetar dele mesmo naquilo que ele está estudando, não tem jeito. A cosmovisão dele vai estar ali presente. Aquilo que ele considera bom, aquilo que ele considera um valor, vai estar presente, ele vai se colocar ali. É por isso que a gente tem correntes da psicologia que dizem que o ser humano é um animal sexual. O que importa para ele é a satisfação do seu desejo sexual. Outros vão dizer, não, o ser humano é um ser em busca do poder. Ele vai fazer qualquer coisa para alcançar o poder. Outros vão dizer, não, o mais importante na terapia é você garantir a liberdade da pessoa, porque a liberdade é o valor fundamental. Quando a gente lida, por exemplo, com a questão da fé, como as correntes psicológicas lidam com a fé? Algumas vão dizer que a fé é uma doença que deve ser superada, que é uma neurose, né? Outros já vão dizer que não, que a fé é importante, qualquer fé. A fé em qualquer coisa, ela vale e ela é responsável pela cura, né? Nenhum profissional é neutro, nenhum psicólogo é neutro, nenhum professor é neutro, mas também nenhum médico é neutro, nenhuma dona de casa é neutra. Em tudo que a gente faz, a gente carrega a nossa cosmovisão.
E a psicologia ela está profundamente envolvida nisso, mas não é a única disciplina envolvida na questão da cosmovisão. Como que a gente lida então com isso? Como que nós cristãos devemos tratar essa questão? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa investir bastante na nossa educação cristã. A gente precisa investir bastante na educação cristã dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos adultos, antes mesmo deles entrarem na faculdade, antes mesmo deles contratarem um serviço de um psicólogo, não por causa disso, mas porque a gente precisa realmente entender as questões da vida com o ponto de vista cristão, para não ter uma separação de achar que no domingo eu vivo como um cristão e de segunda a sábado eu vivo como uma pessoa secular. Mas a gente entender que tudo na vida deve servir para glorificar Cristo na nossa vida, né? Então, tanto como clientes quanto como profissionais, a gente precisa ter uma cosmovisão bíblica sólida, né? Para a gente poder seguir o conselho, a palavra do apóstolo Paulo, examinar tudo e reter o que é bom, né? Então, acho que essa é a noção que a gente precisa ter na nossa compreensão da cosmovisão e da psicologia. E o que é que os nossos ouvintes estão dizendo? Tem mensagem aí? Tem algum recadinho? A Perguntas? nossa irmã Joana e a Fernanda, né? Estão lá, né? Joana e Fernanda, mãe e filha. Elas são da Primeira Igreja Batista de Itaporanga, na Paraíba. E comentaram aqui, ó, estamos mais uma tarde ouvindo, aprendendo com esse pastor usado por Deus. Tudo isso clareia Amém. a nossa mente. Isso, obrigado, Joana, obrigado, Fernanda, Deus abençoe vocês. Glória a Continue Deus. sintonizados. Itaporanga, Paraíba. E você que tá aí querendo mandar tua pergunta, pode mandar, viu? 11 930 030316. Pode fazer também algum comentário, contribuir aqui com o nosso bate-papo. Pastor, próxima pergunta é a seguinte: é verdade que o psicólogo incentiva a pessoa a pecar? Essa é uma pergunta interessante. Nessa semana, houve aí um burburinho na internet a respeito disso. Você vai para o psicólogo e o psicólogo vai falar para você pecar. O psicólogo vai falar que você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? E tem muita gente que com essa ideia na cabeça. Olha, o psicólogo, se ele for um bom psicólogo, ele jamais vai fazer isso, né? Por quê? Porque seria uma falta de ética da parte dele, né? Existe um código de ética nos conselhos regionais de psicologia. E o código de ética diz que o psicólogo não é alguém que vai dizer o que a pessoa tem que fazer. Aliás, né, a maioria das pessoas reclama justamente disso. Puxa, falei e o psicólogo não me disse o que fazer? Pois é, não é para dizer mesmo, né? O psicólogo não é um guru, não é alguém que vai dar um conselho ou que vai dizer faça isso, não faça aquilo. Até porque sempre que a gente pede um conselho, a gente, na maioria das vezes, não segue o conselho, né? Quando a gente pede um conselho é porque a gente já quer fazer alguma coisa e só quer alguém para confirmar o que a gente já quer falar. Fechando parênteses, o psicólogo é alguém que vai ajudar o paciente, ajudar o cliente a entender o que ele quer fazer, por que ele quer fazer aquilo, quais são as consequências se ele fizer, e vai ajudá-lo a tomar uma decisão por ele mesmo, né? Ele deve, independente da corrente, independente do que o psicólogo acredita, independente da fé que esse psicólogo tenha ou não tenha, o psicólogo precisa respeitar as convicções do seu cliente, né? Então, por exemplo, você é evangélico e você está passando por um momento de crise no seu casamento. Aí você vai fazer uma terapia. E aí você fala, pois é, porque a minha esposa, eu estou com um problema, e além disso, tem uma colega minha no escritório que fica me tentando, eu não sei o que fazer. Um psicólogo ético jamais
vai dizer assim, por que que você não sai então com a sua colega para aliviar um pouco as ideias? Jamais, né? Isso seria uma ação passível assim de uma denúncia, né? Para alguém falar, faz isso, faz aquilo, usa drogas, ou pratiquem um adultério, ou se divorcie. Não cabe ao psicólogo dizer isso. Isso seria uma aberração. O relacionamento que se estabelece no set terapêutico é um relacionamento de confiança. Você vai se abrir com ele e você vai contar, inclusive, das suas convicções, inclusive do que você acha certo, do que você acha errado, e o terapeuta, ele precisa respeitar essa sua convicção. Ele precisa ser muito cuidadoso e caminhar junto com você, tá? Se você sentir, vamos imaginar uma situação em que você tem uma convicção por causa da sua fé e você sente que o psicólogo está querendo conduzir você para um outro caminho que não é compatível com o que você crê. Aí você vai dizer isso para ele, olha, eu estou sentindo isso, estou achando isso e eu não gostei, né? Se ele for um bom psicólogo, ele vai ouvir, vai acolher e vai te respeitar. Se ele não respeitar a sua fé, se ele não respeita a maneira como você, como cristão, enxerga a vida, você pode até denunciá-lo, né? Ou trocar de psicólogo. Você não é obrigado a ficar com o psicólogo. Você pode procurar alguém em quem você possa se abrir, com quem você possa se abrir, com quem você possa estar é, se sentindo respeitado e valorizado, inclusive naquilo que você crê, né? Você não precisa ser pressionado, né? E o psicólogo não é alguém que vai manipular a sua mente. Ele não está ali para isso, tá? Se acontecer esse tipo de coisa, saiba que é um tipo de coisa que pode ser denunciada nos conselhos de psicologia e você não precisa ficar num relacionamento terapêutico desse tipo. Perfeito. No caso de uma pessoa que é cristã, pastor, é aconselhável que ela, dentro desse contexto, né, que o senhor está falando aí, é aconselhável que ela procure um psicólogo cristão ou não tem nada a ver? Não é obrigatório, porque se o psicólogo for ético, acolhedor, carinhoso, ele vai conseguir lidar, mas se houver a opção, você é aconselhável, talvez, porque já elimina algumas barreiras, né? Alguém que é da mesma fé vai entender melhor a sua linguagem, vai entender melhor algumas questões que você traz, você não vai precisar explicar tanta coisa. Não é obrigatório, mas é aconselhável. Existem casos de. Eu já atendi pessoas evangélicas e eu já atendi pessoas não evangélicas. E ambos os casos fluíram bem, né? Ambos os casos houve o respeito e houve a caminhada junto, né? Então, mas se a pessoa faz questão, também não é problema. A pessoa só querer buscar um psicólogo da mesma fé. É um direito que o paciente tem. Uhum. E o crente, pastorzão? Ele precisa disso aí? Ele precisa de psicologia? Isso já é uma polêmica já antiga, que alguns dizem, para que o crente precisa de um psicólogo? O crente já tem Jesus, né? Jesus é o psicólogo dos psicólogos, né? Se você lê a Bíblia, se você ora, você tem o Espírito Santo, acabou, né? Essa corrente, ela é uma corrente forte, é uma corrente do chamado aconselhamento bíblico, né? Tem um autor chamado Jay Adams, que já na época do seminário ele já tinha livros sobre isso, eu já li livros sobre isso. Não é uma moda passageira, não. É uma corrente já muito estabelecida, muitos cristãos de respeito entendem dessa forma. E entendem da seguinte maneira, que a Bíblia, já que a psicologia é a ciência da alma, a Bíblia, ela tem todas as respostas para as questões da alma.
Então, se a sua alma ela está com algum problema, não tem nada que a Bíblia não resolva, não tem nada que o aconselhamento bíblico não resolva, né? E aí, essa corrente do aconselhamento bíblico vai entender o seguinte, que por trás de toda a questão psicológica tem um pecado, né? Então, se você, por exemplo, eu estou com crise de ansiedade. Bom, ansiedade é pecado, né? Entregue sua ansiedade para Deus, né? Aplique Mateus capítulo 6, Filipenses capítulo 4, 1 Pedro. Aplique esses versículos na sua vida, exerça a sua fé, se arrependa da sua incredulidade e você não vai ter mais ansiedade. Falando de uma maneira simples e bem resumida, tá? Mas é um resumo do que seria uma sessão de aconselhamento bíblico. A pessoa vai descobrir qual é o pecado que está por trás daquele sofrimento psíquico e vai aplicar o texto da palavra de Deus para aquele pecado, para que a pessoa abandone o pecado e assim pare de ter aquele sofrimento psíquico, tá? Vamos lá, vamos avaliar isso aí, vamos avaliar essa posição. Em primeiro lugar, sim, existem muitos casos em que o sofrimento que a pessoa está passando é por causa de pecado. Existem, por exemplo, crises familiares, crises no casamento. A pessoa quer se separar, e aí vai à terapia de casal, e aí se descobre por que está se querendo separar. Porque o marido não dá atenção para a mulher, o marido só chega em casa e só fica jogando videogame, ou o marido é grosso, né, trata a mulher com grosseria, ou a mulher não humilha o marido em público, a mulher faz desdém do marido e a mulher é áspera. Então, tudo isso são pecados, né, à luz de Efésios 5, que, uma vez havendo arrependimento, vai restaurar a saúde do casamento. Então, o aconselhamento bíblico pode trazer a cura para esses casos. Eu estou dando um exemplo. Existem, sim, muitos casos em que a pessoa se engana de que está com um problema psicológico, quando, na verdade, é um pecado que precisa de arrependimento e confissão e mudança, tá? Mas e muitos crentes também negligenciam o potencial daquilo que Deus nos deixou. Deus nos deixou ferramentas espirituais para vencermos questões espirituais. Em 2 Pedro 2, versículo 3, nós lemos o seguinte: em sua... Peraí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus, com seu próprio poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo, por meio de sua glória e excelência. Ou seja, há um tesouro de recursos, um tesouro de possibilidades que Deus nos confere na sua palavra, na sua igreja, na oração e no Espírito Santo. O meu ponto é, será que é só isso? Será que todos os problemas que a gente enfrenta, todas as angústias, dores, todas as questões, todos os conflitos e todos os transtornos, será que todos eles só se resolvem com oração e arrependimento e Bíblia, né? Eu creio que não, tá? Vamos pegar um exemplo de uma outra disciplina, de uma outra ciência, que também lida com a alma, ou seja, também lida com partes do ser humano que não são físicas. Vamos pegar a pedagogia. Pedagogia é uma ciência que trabalha com como é que a gente aprende e quais são as melhores ferramentas para a gente ter uma melhor aprendizagem e como a gente pode transmitir melhor os conhecimentos e construir melhor o conhecimento, né? Não tem nenhum cristão
que diga assim, não, crente não pode estudar pedagogia, e crente não pode procurar um pedagogo para lhe ajudar. Não. A gente entende que a Bíblia ela é suficiente naquilo que ela se propõe, mas ela não se propõe a tudo. A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente para nos apresentar Deus, para nos levar à salvação, para nos fazer crescer na fé, no conhecimento de Jesus, para nos apresentar maduros, perfeitos, como seres santificados, né? Mas a Bíblia ela não ensina tudo o que há para saber, né? A Bíblia não ensina a construir casa, a Bíblia não ensina a pilotar avião, a Bíblia não ensina a edificar uma ponte ou a fazer um churrasco, né? A Bíblia ela é suficiente naquilo que ela se propõe. E aí, quando um estudioso que não tem um compromisso com Deus, mas ele se debruça para estudar algo que existe, que é a mente humana. Então ele usa suas ferramentas, seus instrumentais para entender, vem cá, como é que esse ser humano funciona? O que acontece nessa condição? O que acontece nessa condição? O que faz surgir essa doença? Ah, é isso, é aquilo? Podemos, como cristãos, usar esse conhecimento para nos enriquecer e para abençoar a nossa vida, né? Por quê? Porque toda a verdade é verdade de Deus. Se alguém descobre algo que é verdade, mesmo que não seja um cristão, mesmo que não seja alguém nascido de novo, ele descobriu algo que é verdade. Ah, eu descobri que se eu partir o átomo no meio, eu vou ter energia para fazer uma bomba. Não é verdade? É verdade. Quem que criou essa verdade? Foi Deus. A verdade está lá. Alguém descobriu. Então, também as verdades sobre a nossa psique também vêm de Deus. Não importa se quem descobriu foi um ateu. Não importa se quem descobriu tinha outras religiões. Alguns estudiosos descobriram coisas sobre o funcionamento da alma humana que são úteis para nós e que podem nos ajudar, né? Eu fico imaginando Elias, né? O profeta Elias. Ele teve uma crise de depressão, né? E Deus tratou sobrenaturalmente, né? Assim como Deus curou o cego, Deus curou o leproso, né? Mas da mesma maneira que temos hoje em dia médicos que curam de paralíticos e cuidam de hanseníase e de outras doenças, temos também profissionais que podem cuidar de pessoas como Elias. O David Brainerd, que tem uma biografia sobre ele escrita pelo Jonathan Edwards, era um missionário entre os índios lá no norte dos Estados Unidos, e ele conta no seu diário as crises de melancolia que ele tinha, né? Mesmo sendo um homem de Deus que orava várias horas por dia e buscava, ele sempre se sentia esgotado, cansado, triste, né? Hoje em dia a gente sabe que o que ele tinha era depressão e que se ele tomasse um remédio, ele continuaria sendo o homem de Deus que ele era, mas ele não ia ter tanto sofrimento, né? Ele não ia ter a dificuldade para se levantar da cama, ele não ia ter pensamentos intrusivos que faziam ele duvidar da salvação dele, né? Porque o que estava faltando ali era uma química no cérebro dele. Então a gente entende que, assim como a psiquiatria, que é o que cuida do cérebro e que dá remédio, também a psicologia, com os estudos e com aquilo que ela aprende, ela pode ser útil para cuidar dos, entre aspas, males da alma, tá? O conhecimento da psicologia é um tesouro que Deus dá, né? E disponibilizou também para nós, também para o seu povo, né? Então, eu não sou daqueles que acham que todo mundo tem que fazer terapia. Não, terapia é para quem precisa, né? Terapia é para quem está com um problema específico, mas se você precisa, Deus disponibilizou isso para você se cuidar,
né? Então, se você tem transtorno de ansiedade, que é diferente da ansiedade em si, já falamos sobre isso aqui no nosso programa, você tem depressão, se você está com insônia, e uma coisa não exclui a outra, né? Faça um aconselhamento bíblico, veja o que Deus diz sobre a sua situação. Leia a palavra, ore, busque a Deus, encha-se do Espírito Santo. Mas em alguns casos, você pode também precisar de terapia. E isso não significa que você tem menos fé, nem que você está em pecado. Muito bem. Show de bola. Agora 3h58 na nossa rede 316, 3h58. Temos mais perguntas aqui para o pastor Marcelo. Pastor, o que podemos aprender com cada corrente da psicologia? É interessante essa pergunta porque cada corrente vai lançar luz sobre um aspecto diferente da vida e da realidade, né? Por exemplo, a psicanálise, que ela fala sobre o inconsciente. A psicanálise ela vai nos dizer que nós somos divididos por dentro. O Freud vai falar muito sobre isso, sobre a luta que acontece entre o id, o ego e o superego, e cada um quer uma coisa, e isso nos faz lembrar muito das palavras de Paulo em Romanos 7, de 18 a 20, né? Em que Paulo diz assim: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Independente da exegese desse texto específico, do que esse texto aqui significa, ele traz uma atmosfera de mais ou menos o que a psicanálise entende que é o ser humano, um ser dividido. É um ser que está em conflito com ele mesmo. E aí, quando a gente entende o que está por trás desses conflitos, a gente tem uma liberdade maior para tomar decisões e para não ser enganados, para não sermos enganados por nós mesmos, né? A psicanálise ela traz essa percepção de que às vezes o nosso pior inimigo é a gente mesmo. E a gente precisa estar de olho e atento a isso, né? E porque a gente faz autossabotagens, né? Quantas vezes a gente vê pessoas, a gente não entende como isso acontece, né? A pessoa tem um compromisso para o dia seguinte e precisa acordar cedo. Justamente naquele dia, na véspera daquele dia, ela não coloca o celular para carregar, aí perde o compromisso, né? O que é isso? Isso é uma autossabotagem, né? Ela queria, mas na verdade não queria, ou o medo fez ela. Então, a psicanálise lança uma luz sobre isso aí. E o problema, né, um problema que pode surgir, em cada abordagem eu vou falar do lado bom e também de cuidados para se tomar. É que a gente pode cair numa ideia de conformismo, sabe? Conheço pessoas que fazem muitos anos de terapia psicanalítica e dizem: eu sou assim mesmo, né? Já descobri, levei tantos e tantos anos para descobrir que eu sou assim e eu já sei que eu não vou mudar, então é assim mesmo. Então é um perigo a ser observado aí por quem segue essa linha, né? Outra abordagem, as psicologias existenciais e as psicologias humanistas. Elas nos fazem lembrar do valor da responsabilidade e da liberdade da pessoa humana, tá? Em Gálatas 5, versículo 13, nós lemos o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. As terapias existenciais, ou terapias humanistas, né? Logoterapia, gestalt terapia, várias outras, elas focam muito na questão de liberdade. Ou seja, você é livre. Você é livre para mudar a sua história. Você é livre para dar um novo significado à sua história. Não importa tanto o que fizeram de você.
Importa o que você vai fazer do que fizeram de você. Coloca muito essa ênfase na liberdade com responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que você faz tem uma consequência. Então você precisa arcar com essa consequência. Você precisa estar preparado para pagar o preço dessa consequência. E é isso mesmo que você quer fazer? Essas terapias levam sempre a pessoa a se confrontar com aquilo que de fato querem e com aquilo que de fato estão dispostos, o preço que estão dispostos a pagar. Né? Então, é uma mensagem muito bíblica. Né? O problema é quando a gente pensa só em liberdade no sentido desta vida. Ah, eu sou livre para fazer o que quiser? Não, peraí. Eu sou livre, mas eu tenho um Senhor. Né? Eu sou livre debaixo do senhorio de Cristo. Né? E eu sou livre para viver a minha vida, mas a minha vida não se esgota aqui. Né? Eu tenho uma vida que vai além, que se prolonga além da morte. Tá? Então, esse é um ponto a se considerar nas terapias humanistas. A terapia cognitiva comportamental, né, a TCC, ela é muito boa para trabalhar no foco do problema. Né? A irmã Van, ela falou sobre isso, né? O tratamento com autismo, tratamento com fobias, tratamento com dependência química, muitos problemas que são focais, que são pontuais. A pessoa chega, olha, eu estou com um problema, eu preciso falar em público e eu estou gaguejando. Eu preciso aprender a terapia cognitiva comportamental vai trabalhar no foco daquele problema e vai resolver esse problema. Por quê? Porque elas seguem um princípio que encontramos também na Bíblia, em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, mudando os pensamentos, a gente consegue mudar o comportamento. É assim que a TCC trabalha. Ela é prática, ela é elogiada por muitos, né? E na questão do cristianismo, ela não esbarra muito em questões de cosmovisão, justamente porque ela é prática. Ela vai resolver um problema prático. O problema é que às vezes a pessoa ela pode estar precisando de algo mais profundo. Às vezes, o sintoma que ela está tendo, a fobia ou a gagueira, é um reflexo de algo mais profundo, uma raiz mais profunda que precisa ser trabalhada lá atrás. Então, cada corrente tem os seus lados bons e tem os seus lados que a gente precisa ficar mais atento. Né? E tem coisas que se podem aproveitar e coisas também que a gente precisa ficar de olho. Né? Então, esses são mais ou menos os panoramas, né, do que a gente pode aprender de bom com cada corrente específica da psicologia. Maravilha. Vamos lá, 4 horas e 6 minutos aqui na nossa rede 316. O papo tá muito bom, inclusive deixa eu abraçar aqui muita gente que tá chegando, pastor, de todas as regiões do nosso Brasil, ó. A audiência tá... Ah, que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. O pessoal do Jequié na Bahia tá chegando aí, ó, no aplicativo, no site também. Governador Celso Ramos em Santa Catarina, Belo Horizonte, Minas, também Vila Velha, Espírito Santo, Recife, Pernambuco, Itarantim, Bahia, olha aí, minha galera de Itarantim, São Gabriel da Palha, Espírito Santo, Presidente Prudente em São Paulo, Feira de Santana, Bahia, São Paulo, capital, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e fora do Brasil tem gente na Finlândia e na Bélgica também acompanhando o nosso Somos Um de hoje. Brigadão de coração, você que tá aí, dá tempo você mandar o link para mais alguém e convidar alguém para acompanhar o finalzinho desse papo aqui com o pastor Marcelo. Tema de hoje, o Evangelho e as correntes da psicologia. Pastor, a última pergunta que nós temos aqui é essa aqui, olha só. Que cuidados, interessante isso aqui, tá? Sim. Que cuidados o cristão deve ter em relação à psicologia? E aí, pastor? Isso. Essa é uma pergunta bem rapidinha que a gente consegue fechar bem. Primeiro, se você é um estudante de psicologia, dedique-se ao estudo, tá? Se você vai, estude, pegue todas as referências, estude os melhores livros, os melhores autores, vá a fundo, tá? Se você é um profissional, né,
Seja um profissional com tudo que você é, inclusive com a sua fé. Não tenha medo de incluir a sua fé em quem você é como profissional, respeitando sempre a fé dos outros, né? Se você é um cliente, não tenha medo de pedir ajuda. A psicologia é um recurso que Deus disponibilizou para você. Não se prive dessa possibilidade, né? Busque indicações, busque referências. Você não precisa ir a fundo para saber qual é a linha do terapeuta. Você vai conhecer um terapeuta e você vai se identificar com ele ou não. Se você sentiu que gostou, se você sentiu confiança, você continua, porque a base da terapia é esse relacionamento de confiança. Não tenha medo de trocar de terapeuta se você precisar, né? Entenda também que a terapia também é um trabalho seu. Você não vai ficar sentado ou deitado no divã e o psicólogo fazer todo o trabalho. Você tem o trabalho também de se envolver, de se comprometer, de lutar com as questões que estão dentro de você, né? E entenda que ficar bem com a sua alma faz bem também e traz glória para Deus. Deus quer que você fique bem. Deus quer que você fique saudável. Deus quer que você experimente nesta vida a plenitude que Jesus veio para dar. E um trabalho terapêutico pode ser uma das ferramentas que Deus vai te dar para trazer essa saúde total e global para a sua vida. Tá certo? Certíssimo. Beleza, 4:09 aqui na 316. Maravilha, papo muito bom de hoje. Pelo jeito, a galera gostou muito aqui. Tava acompanhando os números de audiência aqui subindo bastante. Galera chegando, ficando. Que glória! Glória a Deus, papo muito top. Aliás, quem chegou agora no finalzinho, não se preocupe, porque vai ficar salvo no nosso YouTube para você não só ouvir, mas também assistir, tá? Lá no canal da 316, também no nosso site, rede316.com.br e ainda nas mais variadas plataformas de podcast para você pesquisar aí, ó. O Evangelho e as Correntes da Psicologia, Somos Um, Universitários Missionários. Aliás, pastor, antes de me despedir, né, do senhor, muita gente nova chegando, apresente o Somos Um. O que é o Somos Um? Fala para os nossos ouvintes, por favor. O projeto Somos Um é um projeto de missões nacionais que quer capacitar você, universitário, a ganhar almas para Jesus, a fazer discípulos na universidade. Então, temos treinamentos, cursos, materiais impressos, materiais digitais, tudo isso para você ser realmente um missionário dentro da universidade, né? Procure saber mais em Universitários Missionários, @Universitários Missionários, lá no Instagram, nos sites de missões nacionais, de Igreja Multiplicadora. Queremos ajudar você, né? Vamos juntos ganhar os campi universitários para Jesus. Isso aí. Pastorzão, um abraço, Deus te abençoe, obrigado mais uma vez e... Grande abraço. Que vem, a gente tá por aqui de novo. Se Deus quiser, até a próxima. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.